Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim, olha, pra gente terminar a pintura do nosso tapetinho. Vou fazer hoje a pintura desse botãozinho aí mais aberto e da rosa mesmo bem aberta, né? Eu enchi esse botãozinho todo com vermelho escarlate. Agora com o vinho, eu tô vindo colocando essas sombras. É uma pintura bem tranquila, mas você precisa observar onde estão sendo distribuídos esses tons de sombra, de luz. São poucas cores, é uma pintura mais leve, naquela pintura com muitos detalhes, muito com um grau de dificuldade muito alto, vamos assim dizer, né? Ele é uma pintura bem mais fácil. Só que a gente precisa ver os pontos principalmente de sombra e luz para a gente ganhar todo o formato de nosso botãozinho, da nossa rosinha. Essa pétala, olha só, eu vou escurecendo bem essa região em que ela se encontra com a outra e ela tem essa curvatura aí bem marcada. Eu vou enchendo essa parte aí com vinho. O vinho que eu tô levando não é muito pouco, mas também vai levando aos poucos, para que você não acabe levando tinta demais de um só tom e depois fique mais escuro do que o que você gostaria. Escureci um pouquinho a borda, essa região aí de dentro, e vamos seguindo para outro botãozinho. Para esse, olha, eu vou puxando também o vinho para cima dele, numa menor quantidade. Observe que essa pétala que está por baixo, né, está abaixo aí, ela ficou com uma quantidade de vinho bem maior, bem mais expressiva, e essa outra bem pouquinha. Já essa que eu tô passando o vinho agora, ela precisa ter uma sombra também bem marcada para essa região, que encosta, que vai para debaixo dessas outras pétalas. Essa região de baixo ficou ainda mais escura, a de cima já ficou um pouquinho mais suave. E eu vou sair, gente, distribuindo todas as sombras para o meu botãozinho. Depois eu volto colocando as luminosidades, tá bem? Eu vou fazer uso de um pincel número 6 para ir colocando essas sombras. Você pode estar usando o pincel número 6, um pincel número 8. Eu vou ficar entre número 6 e número 8 para fazer essas sombras. As regiões de fora, as maiores, você pode estar fazendo com um pincelzinho maior. Para a região de dentro, um menorzinho é melhor, viu? Embaixo dessa dobrinha que tem aí, eu também estou colocando um pouquinho de vinho e puxando ele ainda para baixo, para o cabinho da flor. Observe que tudo que eu coloquei de vinho até então, eu tenho puxado mais que para o lado do cabinho, ou então para cima ou para baixo, né? No caso desse que vai arredondando assim, eu puxo para baixo. Olha só, não dá pra gente puxar para cima ou para o cabinho, para a ponta da flor ou para o cabinho. Eu tô puxando para a lateral dela, para a lateral de baixo. Essa região aí eu já vou puxar para a parte de cima. A gente já tá trabalhando do centro da rosa para cima. Do centro da rosa para cima, a gente puxa as sombras para cima. Do centro da rosa para baixo, a gente puxa as sombras para baixo. Aí eu vou também escurecer. Veja que em alguns lugares eu vou levando uma quantidade maior de tinta desse vinho. Outras eu vou levando uma pequena porção. Se ao acaso o seu vinho estiver muito duro, pegue uma porçãozinha, coloque um pouquinho de água e vá trabalhando com ele, tá bem? 1 ou 2 gotinhas de água, porque esse tecido, no caso, se for um tapetinho assim, esses tapetinhos, eles são bem grossos, é um tecido bem grosso mesmo. Fora que não é lisinho a superfície dele, é um tanto áspera, então fica mais difícil da tinta penetrar. Ela mais úmida, o trabalho é mais fácil, tá? Essa região aí central, eu vou deixar ela bem escura. Tá vendo que eu levei uma boa quantidade de vinho para essa parte. Dessa dobrinha para cima, eu vou puxar um pouco de vinho também. A gente colocou o vinho da dobrinha para baixo, agora estamos colocando para cima. Essa parte aí, olha, desse desenho, desse risco dessa rosinha, eu vou contornando ele também
puxando o vinho para cima, para a pontinha da flor, não mais para o cabinho. A gente vai aproveitando todos os desenhos que tem nela. O vermelho, ele é assim uma cor bem intensa, mas ele é um tanto transparente, ele não esconde o risquinho do carbono, do grafite, se bem passado. Então, dá pra gente visualizar direitinho, tá bem? Olha só o quanto eu escureci essa região aí de dentro. E as coisas se perderam um pouco, não foi? Eu saí colocando o vinho em todos os risquinhos, puxando para cima, nessa parte aí de baixo, puxando para baixo, fui colocando todas as sombras e ficou um tanto perdida essa região central. Mas não se preocupe que agora a gente vai vir com o rosa chá, vamos colocando as luminosidades do nosso botão e vai aparecer tudo direitinho, viu? Olha que eu vou colocando aí o rosa chá na borda, na parte de fora, para essas dobrinhas que tem aí. Vamos aproveitar bem esses cantinhos. Essa região aí eu também vou colocar o rosa chá. Nos lugares que eu coloquei o vinho, eu não preciso colocar o rosa chá. Lembra que para esse cantinho aí, eu coloquei o vinho para essa borda, então a gente não coloca o rosa chá, tá certo? Essa dobrinha aí, eu posso colocar com tranquilidade, porque eu não coloquei vinho nela, eu coloquei embaixo dela e após ela. Essa região dessa pétala, a gente pode também levar uma boa luminosidade. Para nossa rosinha, a gente não vai levar necessariamente brilho. A gente vai levar até uns excessos maiores para as pontinhas em algumas bordinhas, em algumas dobrinhas, mas não necessariamente com o intuito de brilho, viu? A intenção para nossa pintura será luminosidade. Observe os pontos onde eu vou distribuindo essa porção de rosa chá. Ela vai ganhando mais suavidade nesse vermelho, vai ficando mais clarinho, vai ganhando mais luz. Olha só essas dobrinhas aí, eu já vou começar a intensificar a luminosidade dela, que ela já estava mais clarinha, estava o vermelho puro. E o que a gente pode aproveitar nessas dobrinhas assim, é que, por exemplo, olha, eu coloco o rosa chá nessa parte de baixo e a parte de cima eu não preciso colocar. O vermelho em si da nossa pintura, da base da nossa pintura, ele deixa já uma certa luminosidade a menos, vamos dizer assim. Deixa mais claro, porém não tão claro quanto essa bordinha aí, onde eu estou distribuindo porções de rosa chá. Aí nós ganhamos um degradê, uma parte que vai ficar mais clarinha com o rosa chá, uma parte intermediária com o vermelho e o vinho pós essa dobrinha de rosa. Para algumas dobrinhas a gente pode fazer esse trabalho, tá bom? Fica muito bom. Principalmente na nossa rosinha aberta a gente vai usar mais disso. Vamos usar bastante disso. Veja o quanto apareceu essa dobrinha aí, não é? Depois da luminosidade. E agora vamos trabalhar essa maior. Veja que essa daí já é uma dobrinha bem maior. É uma sequência dessa pétala daí da frente que nós estávamos trabalhando ela. Tanto que você pode pegar um pincelzinho menor e unir essa parte que estávamos trabalhando a essa dobrinha da frente. Essa região aí de dentro, agora a gente vai encontrar direitinho todos os pedacinhos, colocando essa luminosidade. As bordas das nossas pétalas não temos que deixar bem certinhas. Deixar um pouquinho irregular fica bom, mas também não coloque assim irregularidades demais, não é? Veja que eu não vou deixando bem certinho, mas também não vou exagerando. Aí vai descendo essa luminosidade. Vai ficando essa parte de dentro bem escura, ou seja, uma profundidade bem marcada. Tem
esses desenhos, né, dessas pétalazinhas aí por dentro, que basicamente sumiu na hora que nós colocamos as sombras. Olha só. Agora, vamos trazendo tudo de volta. Na hora de você trabalhar a sua rosinha, você pode optar entre colocar primeiro a sombra ou a luz. Aquilo, se você achar que colocando primeiro a sombra você vai ficar muito perdido, então coloque antes a luz. Se você achar que tá tudo bem, você pode estar colocando antes as sombras, viu? Aí já vão aparecendo todos esses detalhes da parte de dentro. Fazer essa separação aí dessa pétala. A parte de cima podemos deixar com a luminosidade até mais carregada. Se você passar o risco da sua rosinha bem marcado, você não vai perder esse risquinho na hora da pintura e vai ficar bem tranquilo de você fazer sua pintura, tá? Aí é um pedacinho de uma pétala que passa para essa região e eu vou trazer luminosidade para ela. E veja que essa região central, ela já apareceu por completo. Agora, vamos trabalhar um pouco essas pétalas maiores aí de fora. Vamos levar um pouco mais de luminosidade para elas. Olha só. Se você não quer colocar o rosa chá, você pode estar colocando outras tonalidades. O amarelo cádmio, o laranja, trazer até, por exemplo, para um vermelho escarlate, uma luminosidade de vermelho natal vai aparecer bem. Um vermelho que seja mais suave para colocar de luminosidade, tá? Eles aparecem bem, eles dão uma luminosidade bonita também. Olha os pontos que eu distribuí luminosidade para essa pétala aí de fora. Estou levando de pouquinho em pouquinho esse rosa chá. O rosa chá, ele tem uma certa quantidade de branco. Então, ele traz, né, uma luminosidade bem visível pra gente. Busque sempre emendar esses contornos que a gente deixa assim do lado de fora, a gente sai fazendo os contornos. Então, busque sempre puxar essa tinta, esfumaçando bem ela em cima da pétalazinha, para não ficar só aquele contorno do desenho animado. Veja que mesmo os cantinhos que eu deixo mais contornados, mas eu procuro unir a parte de dentro dessa tinta com esse vermelho que está aí como base. Essa aí, como ela é grande, ela está bem afora, você pode crescer a luz para ela. Crescendo e emendando. Você pode deixar alguns pontos escuros com o vinho também para essas bordas, tá? Algumas regiões como se tivesse queimado a pontinha da pétala em alguns cantinhos. Também fica muito bom. No caso das minhas, eu vou deixar uma pintura mais tranquilinha. Eu vou colocar a sombra bem para o lugar de sombra, luminosidade bem para o lugar de luminosidade. Não vou fazer muito, não vou brincar muito, como eu costumo dizer, com as pétalazinhas, tá? Nós vamos tentar fazer hoje uma pintura assim de rosas bem mais tranquilinhas, bem mais fáceis. Essa daí também eu vou clareando, colocando boa porção de rosa para essa parte de cima. Colocando, puxando, espalhando, sempre emendando bem essas tintas. Ou seja, vamos procurar fazer toda essa sombra, fazer toda essa luz, enquanto essa nossa tinta base, essa tinta vermelha, está úmida. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. Porque se isso aí seca, vai ficar mais difícil da gente esfumaçar esses tons aí em cima, esse tom de vinho, esse tom de rosa chá. O que também não quer dizer que lá no final da sua pintura, quando você olhar, se você achar que determinados lugares merecia ter um pouco mais de vinho
ou de rosa chá, você não possa colocar. Pode sim, você pode colocar, pode esfumaçar. E se você achar que não está dando para esfumaçar bem, você pode acrescentar um pouco de vermelho para umedecer mais o seu tecido, ou caso você não queira colocar o vermelho, você pode umedecer um pouco o tecido, ou você pode passar o incolor e passar o vinho em cima, o rosa chá em cima, enfim. Bom, agora que eu coloquei todas as minhas luminosidades, eu vou dando uma olhada geral, vou pegando mais um pouquinho de vinho e aprofundando alguns cantinhos que eu achei que ficou muito raso, vamos assim dizer, que merecia ter uma sombra mais escura, para ter, no caso, mais profundidade. E daí eu saio distribuindo mais uma porçãozinha de vinho. Olha só, essas quininhas são as minhas preferidas de reforçar. Quase sempre eu vou nesses cantinhos assim e coloco um toquezinho a mais da sombra mais profunda. É difícil eu pintar rosa para depois eu não retocar esses cantinhos. E vou passando um pouquinho de tinta para todos eles. Vou buscando deixar melhor, assim, mais visível, todas essas separaçõezinhas. Eu sei que tem algumas pétalazinhas que eu costumo dizer para vocês que não tem problema se parecer que elas se emendam um tanto. E algumas eu até deixo, principalmente se eu não estiver pintando para o canal, né? Porque quando eu estou pintando para o canal, eu tenho uma preocupação de fazer divisas mais marcadas para vocês entenderem melhor. Para essa outra rosa que está mais aberta, está de frente, eu pintei essas 3 grandes pétalas de fora. Agora com o vinho, eu vou puxando aí, olha. Vou fazendo uma sombra aí nessa pétalazinha que está por baixo das outras, nessa região em que ela se encontra com as outras. Veja essa o que eu fiz. Eu fiz uma circunferência aí, né? Um pedacinho como se fosse uma circunferência, um pedaço de uma circunferência. Para a região de dentro, eu vou passar vinho em toda essa parte de dentro. Para a parte de fora, eu também vou passar um pouquinho nos lugares onde ela está por baixo de outra pétala. Mas eu vou passar numa quantidade menor, espalhar deixando mais suave. Dentro desse círculozinho que eu marquei, que forma, juntando a rosa em si, forma aqui um círculo, eu vou deixar assim mais escuro, será uma região de sombra mais profunda. Você não precisa fazer um risco bem certinho, deixar escuro a parte de dentro, totalmente claro a parte de fora. No encontro entre parte escura e parte clara, você vai passando o pincel para fazer uma emenda bem curtinha. Deixe essas tintas emendadas e não totalmente separadas, entendeu? Essa outra região aí, eu vou escurecer também a parte onde ela encontra as outras pétalas. A região onde ela vai para baixo dessas outras. Olha só, vou passando o vinho, vou fazendo uma marca bem profunda, né? Bem escurinha, uma sombra bem escurinha. E de certa forma, vou deixar esse cantinho aí arredondado também. Tá vendo esse pedacinho? Fica um tanto arredondado. Agora eu já vou deixando tudo isso aí pronto. Vou colocar o nosso rosa chá, as nossas luminosidades, porque ela é uma rosa bem grande. Se eu deixar para colocar depois, isso aí já vai ter secado, vai ficar mais difícil para eu trabalhar. Então, eu vou deixar logo essas 3 aí prontinhas e depois eu pinto mais algumas. Olha só os pontos onde eu vou distribuindo o rosa chá, onde eu vou deixando uma luminosidade mais marcada. Fica o lugar onde nós colocamos o vinho, uma sombra mais profunda, o tom vermelho como uma cor intermediária e o rosa chá como ponto de luminosidade, um lugar de cor mais clara.
Vamos emendar bem essas tintas. Você não precisa deixar manchado e nem riscado. Algumas rosas têm sim que umas nervurinhas em suas pétalas, mas não é o caso de eu pintar nesse tapete, porque é de fato um tecido bem grosseiro. Eu posso até fazer, mas para que essas nervuras apareçam bem, eu vou precisar deixá-las mais fortes, mais marcadas do que o necessário. Então, eu não gosto muito de pintar pétalas de rosa nesse tipo de tecido, deixando assim riscadinhas, né? Como se fossem nervuras. Olha como eu estou distribuindo esse rosa chá para essa pétala. Nessa região aí central, eu parti que esse diferencial que tem aí no meio, né? Essa parte mais bicudinha aí. Eu parti no meio, um lado eu deixei com luminosidade e o outro eu deixei o vermelho mesmo aparecendo. Deixei mais escurinho. Coloquei um pouquinho mais de rosa aí para essa região. Tô colocando um pouquinho de rosa para essa região, trazendo também um pouco de luminosidade, mas eu vou respeitar aquela parte que eu disse que era mais bicudinha, né? Deixando a sombra do lado de baixo dela. Para essa outra, eu vou colocando luz no encontro com essa que já está pronta, e olha como eu vou distribuir essa luminosidade dela. Eu vou distribuir, mas que pelo meio, nem pela parte que encontra com as outras pétalas e nem pela borda da mesma. Eu vou distribuir mais por essa região mais central, deixando uma sombra mais marcada para o centro da flor e uma sombra média para a região de fora. E aí você vai distribuindo a quantidade de rosa chá que você quiser. Quanto mais você colocar, mais clarinha também ficará. Vou intensificar um pouquinho mais essa luminosidade aí. E depois que secar, ou depois de preenchido um todo, eu vejo a necessidade. Se não há necessidade de levar ainda mais rosa chá ou de levar mais vinho. Agora, gente, terminadas essas 3 pétalazinhas, elas já estão assim bem aparecendo, bem formadas em suas sombras e suas luzes. Eu pintei, olha, todo esse restante aí com vermelho. A gente tá pintando com vermelho Scarlet, tá? Ou escarlate. Vermelho, vinho e então rosa chá. Vou separando. Não sei se dá para vocês enxergarem em suas casas o risquinho aí do meu grafite, mas ele está aparecendo bem e eu estou acompanhando ele, colocando o vinho e puxando para fora da minha pétalazinha, da pétalazinha que eu estou trabalhando no momento. Olha só, a região em que ela se encontra embaixo de outra fica bem escura, bem marcada mesmo. Aí tem uma boa separação entre essas duas pétalas, com uma certa profundidade no meio, e eu vou marcar bem essa profundidade. Você não precisa se preocupar, porque no desenho isso aí tá bem especificado. Aí a gente já começa a ver umas separações. O rosa chá vai nos ajudar a visualizar bem melhor isso aí. Se depois precisar de mais profundidade, colocamos mais vinho. Na verdade, o ideal seria colocar um pouco de preto, mas eu não vou colocar muitas cores para nossa pintura hoje, tá bem? Eu vou colocar o menos tinta possível. Portanto, se houver necessidade de maior profundidade, a gente reforça com o vinho mesmo, viu? Vou colocando as luminosidades aí com o meu rosa chá para essa grande pétalazinha aí. Ela está entrando para baixo de tudo isso e não tem necessariamente um risquinho mostrando esses pedacinhos dela que vai lá para baixo. Tá mostrando mais que essa dobrinha e essa profundidade, essa sombra aí, levando ela lá para baixo. Essa outra eu vou também distribuindo
essa porção de rosa chá. Olha só, uma boa quantidade, não quer dizer que seja o bastante, depois pode pedir um pouco mais, mas a gente precisa ver o todo para ver isso, se precisa mesmo ou não. Observe nesse primeiro momento onde eu estou distribuindo. Veja que eu estou com um pincel pequeno, isso é um pincel número 6. Eu vou levando tinta várias e várias vezes. Eu quero ter a certeza que eu vou chegar num ponto razoavelmente bom e não no de mais ou no de menos. Por isso que eu vou levando aos pouquinhos. Se eu levar tinta demais, aí vai ficar claro demais, vai mudar um sentido, né? Em vez de a gente olhar e achar que tem uma rosa vermelha, a gente vai olhar e vai ter uma ideia de que tem uma rosa cor de rosa. E não é o que eu quero para esse momento. Essa parte aí mais centralizada será a região onde eu vou distribuir também uma boa quantidade de rosa chá, igual eu já fiz em uma pétalazinha aí, não foi? Nessa por sinal que está encostada a essa. Vou escurecer com um pouquinho de vinho. Essa região, ela tá muito curvada, então eu vou colocar um pouco de vinho. Essas bordazinhas aí eu vou queimar também com um pouquinho de vinho. Eu vou colocar vinho aí para arredondar essa pétalazinha para baixo. E vou reforçando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. São detalhezinhos, mas não se preocupe que não vou colocar detalhes demais nessa pintura. Bom, terminada essa região, eu vou encher toda essa parte agora aí central, eu vou encher com o nosso vermelho escarlate. Encher tudo isso, pra gente detalhar. Tá vendo que os risquinhos ficam aparecendo bem? Pronto. Agora eu vou pegar o vinho, eu vou começar a colocar as sombras. Primeiro as sombras, eu tô trabalhando primeiro com as sombras hoje, não é? Então, eu vou distribuir todas as sombras aí em volta. As sombras eu estou colocando na parte onde uma pétalazinha está embaixo da outra. Eu não tô com aquela brincadeira hoje de sair marcando os cantinhos, as curvinhas que tem nas bordas das pétalas, enfim, marcando depressõezinhas em cima de pétalas. Não estou. Hoje eu tô trabalhando apenas as sombras mesmo, onde uma pétalazinha vai se esconder embaixo da outra. Aí eu faço a marcação bem profunda daquela região. Aí, olha, eu vou fazendo as separações para essa dobrinha que tem aí. Vou colocar a sombra embaixo dela. Isso aí é uma dobrinha. Alguns lugares eu coloco bem pouquinha sombra, alguns lugares eu coloco bastante. Aí tem mais uma dobrinha que eu vou escurecendo levemente. É um espaço pequeno, um espaço que precisa de bastante cuidado. Esse é um pincel número 8, tá? Aliás, esse é um pincel número 14. Mas ele tá mais ou menos equivalente a um pincel número 10. Ele está bem velhinho, bem lixado, bem acabadinho. Mas tá muito bom para fazer esses trabalhos. Aí, olha, eu vou colocando o vinho, puxando para dentro e puxando para fora, para cima da dobrinha. Para cima da dobrinha, eu puxei bem pouquinho. Para dentro da rosa, eu puxei uma quantidade mais expressiva. E provavelmente eu preciso reforçar um pouco mais, para ganhar ainda mais profundidade para essa região que vai para dentro de nossa rosinha. Eu já diminui o tamanho do meu pincel, agora eu estou com o pincel número 6, para eu ter mais facilidade de trabalhar esses pedacinhos menores nessa parte aí central. Se eu levo um pincel muito grande para eu detalhar esses pedacinhos menores, vai ficar ruim para mim, né? Porque eu vou acabar borrando, eu vou acabar levando tinta demais, o trabalho vai ficar muito grosseiro, eu não vou gostar. Aí é uma dobrinha, eu coloquei tinta para um lado e para o outro, deixei ele livre,
de vinho no meio, né? A dobrinha em si, sem vinho. Veja que a gente vai ganhando que um caracolzinho aí no centro da nossa rosinha. É mais ou menos assim, né? Ela vai se fechando, uma pétalazinha se escondendo atrás da outra e vai formando quase que um desenho de um caracol. Olha só, aí eu vou escurecer um pouquinho mais. O grosseiro desse tecido vai deixando a gente perder detalhes que eu gostaria de colocar, mas que fica difícil para essa região central. Mas a gente coloca a maior quantidade de detalhes que der. E no final de tudo ficou de fato parecendo um caracolzinho. As sombras estão aí separando bem já essas pétalazinhas. Agora que a gente vem com rosa chá, a gente vai deixar tudo isso aparecendo bem melhor. Eu vou começar colocando logo a luminosidade dessas maiores que estão por fora. Eu vou deixando-as prontas. Olha só, vou puxando aí uma boa quantidade desse rosa. Depois a gente vê se foi realmente o bastante. Em alguns cantinhos, onde tem essas regiões assim mais bicudinhas para essas pétalas, eu gosto de fazer assim essa separação no meio. Um lado mais claro, deixar o outro mais escurinho. Acho que é a única brincadeira assim que eu fiz, né, para as nossas pétalazinhas de hoje. Mas também ela é bem simples, bem tranquila de ser feita. Essa região aí, olha, é uma dobrinha que eu vou intensificando esse vermelho, que já estava claro aí, separando dos tons vinhos em volta. A gente vai colocando o rosa chá e ela vai se sobressaindo ainda mais. Eu vou trabalhar só a parte de fora dela, tá? A parte de dentro, olha, eu vou deixar o vermelho com uma luz para ela. Não vou colocar dos dois lados, não. Essa daí, eu também estou trabalhando a parte de fora dela com o rosa chá. Um contorninho bem marcado, mas é aquele contorninho que a gente sai emendando, viu? E a gente não deixa a tinta solta lá com o contorno de desenho infantil. A gente coloca, fica bem marcado, mas a gente dá uma emendada. Essa outra também tem uma luminosidade bem expressiva, essa outra dobrinha. Observe que a gente vai indo para o centro da rosa e vão aparecendo muitas dobrinhas. E cada vez elas vão ficando menores. A gente precisa de um cuidado maior para fazê-las. Tanto que agora eu estou com o pincelzinho número 4 fazendo esses detalhes. A gente saiu de 14 para 8, para 6, para 4, enfim. Aí tem uma dobrinha bem fininha. Vou deixar ela aparecendo bem aí como um contorno. Mas por ela ser muito fininha, a gente acaba não emendando ela nem para um lado nem para o outro. Essa daí pode até clarear ela inteira. Ela está bem de frente para nós. Eu vou deixar ela com luminosidade dos dois lados. Aí não tem dobrinha, é só uma luminosidade mesmo para a borda da pétala. Essa região central a gente vai fazendo também que essa luminosidade de borda de pétala é como se não houvesse mais dobrinhas. Vamos marcando que esse caracolzinho que fica aí no meio. E essas marquinhas, elas vão ficando que contornos, você viu? A gente já não tem mais para onde esfumaçar esses contorninhos que a gente vai jogando aí. Vai ficando só uns contorninhos soltos nessa região escura. Vou dar uma perdida neles, uma esfumaçadinha leve, uma apagadinha. Se quiser, olha, pode pegar mais vinho, dar uma aprofundada em alguns cantinhos. Eu sugiro que faça. Eu coloquei aí as minhas luminosidades. Agora eu vou vir com vinho, acentuando as sombras, aquelas esquininhas principalmente, e dessa região aí, ó. Dessa região central, que é bem delicada, que aparece vários risquinhos de pétalazinhas que estão
muito juntas, estão espremidas aí dentro, né? Então, acaba aparecendo vários risquinhos. Eu tô arrumando aí um pouquinho rosa novamente. Eu penso que precisa de um pouco mais de luminosidade, olhando assim o todo da minha rosinha, que eu preciso clarear um pouco mais essas pétalas grandes do em volta. Para já, eu vou aí, ó, mexendo com essas menores mesmo. Fazer um contorninho aí, uma separaçãozinha nessa parte aí de trás. Aprofundar alguns cantinhos com o vinho. Isso eu sempre faço. A gente vai olhando, vai vendo que tem uns cantinhos que se a gente deixar ele mais escuro, ele vai ficar bem melhor. Então, a gente coloca lá um pouquinho mais de vinho. A gente ganha uma profundidade maior e deixa a nossa florzinha com mais saliência. Ela não fica aquela coisa planificada. Às vezes, as meninas reclamam de que a rosinha ficou muito planificada. O que aconteceu é que faltou justo essa sombra mais profunda nesses cantinhos, nessas quininhas, viu? Eu peguei um pincel maior agora, o pincel número 14, e tô colocando rosa chá aí, ó. Tô colocando mais. Como eu disse, eu penso que merecia assim, um pouquinho mais de luminosidade. E essa luminosidade que eu vou colocar é com esse rosa chá. Vou intensificar ele em alguns cantinhos. Vamos marcando mais forte essa luz. Se já tiver sequinho, tiver difícil de emendar, você pode pegar junto um pouquinho de vermelho ou de incolor, viu? Os dois vai lhe ajudar bastante. Você pode dar até uma borrifadinha de água em cima da sua pintura, que também vai ajudar a fazer essa emenda melhor. Eu tô deixando umas luzes assim bem mais marcadas aí em cima, mas é bem a seu critério. Você pode emendá-las melhor também, deixá-las mais apagadinhas, levar menos tinta. Você pode também deixar do jeito que estava, ela bem mais vermelha, bem mais forte, né? O tom vermelho que estava aí. Olha só essa daí que tinha aquela luminosidade no meio da pétala. Quando a gente intensifica, ela parece bem melhor, não é? Essa aí embaixo também. Veja que eu acabei mexendo com a minha florzinha quase que inteira. Eu reforcei bastante luminosidade nela. E as profundidades eu sempre mexo. Sempre acaba escurecendo mais aquelas quininhas. Eu acho que sempre pede. Veja os pontos que eu saí deixando assim mais intenso a luz da nossa rosinha. E se acaso você querer deixar a sua também assim mais suave, você pode estar fazendo isso. E por fim, para finalizarmos a nossa pintura, eu vou fazer um acabamento aí no em volta com umas flores de batidinhas. Para isso, eu peguei o azul marinho que nós tínhamos colocado lá no início, né? Na nossa sombra, no fundo que a gente fez aí. O branco, olha, passei mais azul marinho, tô manchando um pouco com o branco, eu tô fazendo uso aí de um pincel número 14, um pincel grande, eu quero flores grandes. Eu marquei que uma florzinha, que um desenho de uma florzinha aí. Vou marcar outra, enfim. E vou deixar essas batidinhas em volta, dando a ideia de que tem várias outras, né? Que tá bem cheio de flores aí por trás. E assim, gente, eu vou fazer no entorno do meu desenho. Você faz onde e quantas você quiser. Você não precisa fazer tantas quanto eu vou fazer. Eu vou só mostrar a vocês como eu estou fazendo esse trabalho e depois eu mostro todo para você ver o quanto eu marquei. Aí, mais umas flores. Olha só, são flores grandes, bem expressivas. Eu estou usando aí, por sinal, um pincel número 14, não daria para fazer flores pequenas. Eu vou pegar um pincel número 0 para fazer uns contorninhos assim, melhorando a ideia de florzinha. A gente vem fazendo os contorninhos e aí a gente aumenta mais aquela ideia de onde estão as pétalas, vamos assim dizer.
Olha só, contorninho aqui, um contorninho ali, e vai ficando melhor formada a nossa florzinha. Depois, a gente coloca aí um pinguinho de amarelo ouro, ou limão, ou canário, a cor que você quiser colocar aí no meio. Dá para colocar até tons de azul, um pinguinho mesmo do azul marinho, enfim. Importante que você coloque uns pistilos aí no centro dessas flores mais formadas, tá bom? Para esse cachinho aí já tá bom. Eu vou fazer também uns contorninhos para esse outro. Eu não vou colocar galinhos, tudo que eu vou colocar serão essas flores mesmo, tá certo? Aí eu vou dar a ideia de que tem mais alguma, contorninho, e vou deixar assim. Vamos colocar aquele pinguinho de amarelo ouro no centro de nossa florzinha. Hoje eu vou colocar o amarelo ouro mesmo. E coloque só naquelas que estão mais formadas. As outras, essas batidinhas em volta, você pode ignorar. É só... Bom, gente, é só isso. Olha só o nosso desenho totalmente pronto, como ele ficou. Eu espero que seja útil. Logo mais eu volto com alguma outra ideia pra gente. Beijos e até um próximo vídeo. Tchau!